E a gente hoje vai trabalhar justamente o capítulo 17, 18, 19. E por que a gente vai trabalhar esses capítulos, né? Alberto, por que você agrupa alguns capítulos no estudo do Livro dos Médiuns? Primeiro que quando aqueles que leem o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, a Gênese, vão perceber que ao longo do texto há várias inserções que são comentários, cartas escritas por outros espíritos. E o que eu faço? Eu faço uma síntese desse material e trago para vocês, facilitando a nossa leitura e a nossa conversa. E por que agrupar 3 capítulos? Pelo seguinte, todos esses capítulos especificamente vão falar sobre o quê? Sobre a formação e o desenvolvimento do médium. A gente precisa entender a formação e desenvolvimento do médium para que nós possamos, aí sim, exercitar o trabalho da mediunidade. E o capítulo 17 ele já fala da formação dos médiuns e já vem com um questionamento importante para cada um de nós. O que ele diz? Vem cá, o desenvolvimento da mediunidade, ele é natural ou ele pode ser provocado? Mas, Alberto, eu posso provocar o desenvolvimento da mediunidade? Aí a gente, no primeiro dia de aula aqui do curso de formação mediúnica, Dona Sandra deixou bem claro, nós, no nosso lar de Teresópolis, não fazemos desenvolvimento da mediunidade de ninguém. Por quê? A gente entende que este precisa ser um processo natural. Alberto, eu posso provocar o desenvolvimento da mediunidade? Posso. Nós não fazemos. E por que eu posso provocar? Vocês vão lembrar, lá do início do Livro dos Médiuns, quando nós falamos que a mediunidade é uma propriedade física. Faz parte do meu físico. Não é algo espiritual. Não vem do mundo dos espíritos. Não, a gente vai se comunicar através de uma propriedade física. E tal como na academia de ginástica que a gente vai ganhar músculo, vai desenvolver o nosso corpo físico, existem exercícios que fazem esse despertamento mediúnico. Agora, Alberto, por que o nosso lar não adota o desenvolvimento mediúnico? E também por que o Livro dos Médiuns não recomenda? A pergunta é, você está pronto para o desenvolvimento da sua mediunidade? Você consegue segurar a onda depois? Alberto, eu nunca pensei nisso. Eu sempre quis ver um espírito. Eu sempre quis manifestar um espírito. Mas você está pronto para isso? Será que eu vou, ao desenvolver minha mediunidade, eu vou ter contato somente com espíritos de luz? Ou vou estar sujeito a todos e qualquer vibração que eu vou lidar no dia a dia com irmãos sofredores? Eu estou preparado para isso? Então, eu posso provocar o desenvolvimento da mediunidade? Posso. Mas será que vale a pena? Até no estudo que a gente faz aos sábados, no Mãos de Luz, no livro existem técnicas que usam técnicas de yoga, técnicas de respiração, para você trabalhar chakra. Isso é outra coisa que, se você procurar na internet, como abrir os meus chakras, como trabalhar não sei o quê. Tem um monte de gente ensinando um monte de coisa que eu posso fazer? Pode, mas a responsabilidade é sua. Por quê? Quando eu não estou pronto, eu vou estar aguçando uma sensibilidade que talvez eu não tenha condições de administrar. E este é o grande problema. Muitas pessoas buscam o despertamento mediúnico e acabam não tendo condições de lidar. Aí vai chegar aqui na porta da Dona Sandra e falar assim, Dona Sandra, tem como fechar minha mediunidade para eu não ver mais, para eu não isso, para eu não aquilo? E isso acontece assim aos montes. Porque a nossa curiosidade com o sobrenatural é muito grande. Mas a responsabilidade nossa, ao lidarmos com o sobrenatural, com o mundo espiritual, também é muito grande. Alberto, se o nosso lar não desenvolve a mediunidade, como acontece a mediunidade do pessoal que está no curso de formação? Alguns já chegam aqui com a sua mediunidade despertada.
O que vai acontecer ao longo do curso é essa mediunidade ser trabalhada, ser equilibrada, suas energias serem trabalhadas, e a pessoa vai ganhar corpo, não corpo mediúnico, mas corpo intelectual e emocional para poder lidar com ela. E à medida que você começa a fazer os estágios, começa a participar da atividade, gradativamente a espiritualidade vai abrindo a torneirinha de acordo com a possibilidade e a capacidade de entrega de cada um. E assim fica muito mais fácil, assim fica muito mais fluido esse processo. Em muitas casas, você vai ver determinados exercícios de despertamento mediúnico. E aí eu sempre digo, dona Sandra também, o telefone, gente, toca de cima para baixo, não de baixo para cima. A gente precisa entender que tudo na natureza tem um tempo de maturação. E assim também é a mediunidade. Alberto, posso levar a vida toda numa casa espírita e nunca sentir um arrepio? Sim. Não sou médium? Não, você é médium. Você só não tem a ostensividade dos fenômenos mediúnicos. Certa vez, encontrava eu, numa casa onde eu trabalhei, uma amiga de mais de 30 anos de espiritismo. Eu sentei, ela sentou do meu lado para conversar sobre a necessidade dela permanecer na casa depois de 30 anos, já que ela não tinha nenhum fenômeno mediúnico. Eu olhei para ela e ri e falei assim, depois de 30 anos você ainda tem dúvida do que é a mediunidade, do que você faz aqui? Mas isso é normal, é da natureza humana. As pessoas têm dificuldade de compreender que a troca energética entre o mundo espiritual e o mundo material, mediunicamente, ela pode se dar de forma muito sutil, quase imperceptível, e é a tendência do que vai acontecer daqui para frente. Lá atrás, no início da codificação, houveram várias manifestações físicas, mas com que propósito? Com o propósito de mostrar ao homem a existência de algo que ele muitas vezes negava, para trazer para esse homem um estudo científico produzido por Allan Kardec. E as mediunidades foram se desenvolvendo, algumas de forma mais ostensiva, até que hoje, cada vez mais, nós estamos caminhando, também de acordo com a evolução da ciência, para o nível quântico, para o nível da energia, muito sutil. Então, nunca se preocupem que tipo de mediunidade eu tenho. Se preocupem, sim, na quantidade de amor que eu tenho no coração para doar. A quantidade de amor que eu tenho para levar ao meu próximo. Aqueles que estão assistindo The Chosen, os escolhidos, vão perceber o quanto Jesus foi desenvolvendo cada um dos apóstolos com suas imperfeições. Tiveram que sair para pregar, cada um com suas dificuldades. Jesus não pulou etapas com eles. Muito pelo contrário, ele escolheu aqueles e foi capacitando. Assim somos cada um de nós, dentro do nosso trabalho, do nosso propósito mediúnico. Outra coisa importante é que o médium, como propriedade física, ele é um canal, ele é um instrumento. Alberto, por que é importante você dizer isso? Porque, como um instrumento, a gente não afina um violão, a gente não afina uma flauta, a gente não afina um piano. Esse médium, como instrumento, também precisa ser afinado, precisa ser trabalhado, precisa ser ajustado para o exercício da mediunidade. E um outro ponto também de nós sermos instrumentos sem desvalorizar a mediunidade é entendermos que nós somos meio, nós não somos fim. Alberto, por que é importante nós entendermos isso? Quando nós entendemos que nós somos meio, tudo aquilo que acontece pela nossa mediunidade deve-se à interferência e à intercessão divina, deve-se à interferência dos bons espíritos que estão aqui nos auxiliando, e nós somos o meio, os instrumentos. Quanto mais afinado é este meio, mais condições ele tem de ajudar. E aí tem um outro ponto aqui importante também nesse capítulo.
que é a questão da suspensão da mediunidade. Alberto, existe isso? Existe. Você pode ter a mediunidade suspensa por questões físicas. Olha, fisicamente aquele médium não está com energia suficiente para trabalhar mediunicamente. Então ele pode ter, por uma questão física, uma supressão daquela mediunidade. Ele também pode ter, e isso acontece muito, a suspensão da sua mediunidade por questões de sua moralidade, pelo uso inadequado da mediunidade. Mediunidade, gente, é coisa muito séria, e a espiritualidade fica sempre atenta. E lembrando sempre que, mesmo como instrumentos, vamos ser sempre responsáveis por tudo aquilo que fizermos. Nós somos responsáveis. O outro vai fazer, o outro vai nos ajudar, mas o médium tem a responsabilidade que é própria do processo mediúnico. Os espíritos nos auxiliam e nós, médiums, temos o papel de olhar o que está sendo feito, entender a vibração do que está chegando e fazer um filtro adequado daquilo que vai ser dito, daquilo que vai ser falado. Por isso que, às vezes, aqui no nosso lar, a gente sempre fala, nós não fazemos futurologia. Por que não fazemos futurologia? Porque não nos cabe fazer futurologia. Porque o trabalho aqui de atendimento espiritual é para assistência aos espíritos no mundo espiritual, não é para dizer se você vai casar, se você vai ganhar dinheiro, se você vai mudar de emprego. Isso depende do seu currículo, depende do seu esforço e do teu trabalho. A espiritualidade vai te dar energia para que você possa estudar mais, para ajudar nesse processo. É o que eu sempre falo das Verônicas e dos Sirineus. Jesus carregou a cruz dele, ninguém carregou por ele. Tinha as Verônicas e os Sirineus lá secando o suor, oferecendo água, mas quem carregou e cumpriu com toda a tarefa foi ele. A gente precisa entender isso, porque isso também é importante no trabalho da formação do médium, dele entender que ele não vai resolver o problema de ninguém. Cada um é responsável por aquilo que vai estar trabalhando nesse momento. Não adianta eu ficar em casa sentado esperando enquanto o mundo lá fora está passando. Eu preciso também fazer a minha parte. Eu também preciso fazer e cumprir com a minha missão. A espiritualidade vai estar sempre pronta para nos ajudar e nos apoiar. E falando também da mediunidade, e aí o capítulo 18 já fala de inconvenientes e perigos. Alberto, é perigoso ser médium? É perigoso, claro que é perigoso. Por que é perigoso? Eu estou lidando com energias que eu não conheço. Eu preciso estudar e aprender? Preciso. Agora, a mediunidade gera um estado anormal de consciência, mas a gente precisa entender que não é patológico. Alberto, traduz, aperta a tecla SAP, eu não entendi. Quando você está no exercício da mediunidade, você está captando energias, logo o seu corpo está num estado anormal, diferente do dia a dia, que você não está captando nada. Mas isso não quer dizer que você esteja doente. É uma doença. Não é isso. A mediunidade é uma propriedade física que te permite se comunicar com o mundo espiritual. Não é doença, não causa problema mental. Aí, o que a gente vai discutir em cima disso? Alberto, dizem por aí que muitos irmãos que estão nos hospícios, nos hospitais psiquiátricos, passando por uma série de questões, têm problemas mediúnicos, são médiuns. Sim, a mediunidade está aflorada naqueles irmãos e eles permitem a comunicação com o mundo espiritual. Então, necessitam de tratamento espiritual. Alberto, somente do tratamento espiritual? Não. Por quê? O tratamento espiritual nunca vai eliminar o tratamento com o médico da Terra. Então, sempre que eu tenho um problema de ordem mental, seja ele qual for, eu vou buscar a assistência no nosso lar, vamos fazer desobsessão complexa, vamos ajudar no magnetismo, na energização, mas o médico, o psicólogo, todos os profissionais da área de saúde vão precisar da assistência àquela pessoa.
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente precisa entender que a casa espírita, ela vem nos ajudar a dar conforto, ajuda, mas cabe à medicina da terra auxiliar aqueles irmãos que estão em dificuldade também. Até porque, gente, nós temos um corpo físico, um corpo emocional, um corpo espiritual, e as doenças, elas muitas vezes, quando chegam no nosso corpo físico, elas precisam ser tratadas no corpo físico. O médico espiritual vai ajudar a limpar, a refazer o perispírito, ajudar na energização das pessoas, ajudar na recuperação, mas o tratamento físico não vai deixar de ser necessário, ele continua sendo necessário. Eu lembro de uma vez, eu contei isso no grupo de estudo no sábado, eu fui fazer um exame, uma ultra, dona Sandra, e ao fazer a ultra, descobriram que eu estava com 3 pólipos de 3 milímetros na vesícula. Eu mandei uma nota para o meu médico particular, ele falou assim, corre para cá, a gente conversa aqui. Eu falei, tá bom. Eu, como um bom espírita, procurei um centro espírita, fiz um tratamento espiritual, aí voltei nele, fiz uma ultra, não tinha cálculo. Os pólipos viraram cálculos. Aí o médico riu e falou assim, Alberto, o problema é menor, mas também é cirúrgico. Então fui lá e fiz a cirurgia feliz da vida, porque os meus pólipos viraram cálculos. Então o que acontece? O que eu quero dizer com isso? A espiritualidade me ajudou pra caramba. Ajudou na solução do meu problema pra caramba. Mas não deixou que eu não precisasse da ajuda do médico da Terra para fazer aquilo que eu precisava fazer. Então, a gente sempre que está em tratamento médico, vem ao nosso lar, ajuda, pede socorro, a gente vai estar ajudando, vai estar apoiando, mas não vamos dizer nunca para você, deixe o seu tratamento médico. Muito pelo contrário, continue com o seu tratamento médico, continue fazendo tudo aquilo que está sendo orientado, faça a sua parte, porque a espiritualidade vai ajudar a você a fazer também outra mudança, vai ajudar a você a alcançar a sua cura. A cura está em nós, a gente precisa fazer a nossa parte. Você queria falar, minha irmã? Eu queria dar um depoimento. Sim. Eu estava para operar meu estômago e eu vim aqui fazer um tratamento, fiz o tratamento, estava 2 dias para ser operada, robótica, e veio a pandemia. Há 4 anos eu não sinto uma via, eu não sinto um refluxo, eu não sinto uma dor e não tomo remédio. Eu me curei. Agora, não deixe de procurar o médico para fazer a manutenção constante. Outra coisa que acontece com o médium aqui, gente, importante, é a fadiga mediúnica. O que é a fadiga mediúnica, gente? Médium não é uma máquina que fica 15 horas incorporado ou psicografando sem desgastar energia. Não. Nós estamos usando o nosso magnetismo, nós estamos usando a energia do mundo espiritual, e isso causa um desgaste energético no médium. Isso é normal que aconteça. Por isso que, por exemplo, entre o turno da tarde e o turno da noite, às vezes nós temos médium como Eliane, Luzia, Rosinha, que dobram aqui à noite, estão aqui o dia inteiro, que entre o turno da tarde e o turno da noite, a gente tem 1 hora para o pessoal sentar, descansar. Quando a gente fecha a janela lá, que o pessoal está lá embaixo, não é para ser exclusivista, não, é para o pessoal poder descansar, a pessoa se refazer, para poder se dedicar ainda mais um turno da noite. Porque existe a questão da fadiga mediúnica. Muitas vezes a própria espiritualidade vai falar, olha, hoje você não está apto para estar trabalhando aqui. Você vai doar, você vai receber. Então a gente precisa entender que o trabalho ele gera fadiga. E por que é importante a gente entender essa fadiga? Porque às vezes, quando a gente começa no trabalho mediúnico, a gente acaba incorporando que eu posso tudo, eu faço tudo, e não é bem assim. Nós precisamos compreender que
Quando eu estou fazendo meu trabalho mediúnico, eu necessariamente preciso ter pausas. A gente tem até o cantinho lá do seu Jurandir, para o médium poder tomar um café, beber uma água, se refazer. Porque energeticamente, muitas vezes, você vai lidar com irmãos em situação muito difícil, que consomem muita energia do médium. Nós precisamos entender isso. Isso é um inconveniente, Alberto? É. E eu preciso ter consciência disso no exercício da minha mediunidade. Por quê? Eu preciso saber até onde eu posso ir. E a partir de onde eu não preciso mais ir, eu tenho que parar. Falar, dona Sandra, estou exausto, vou tomar um passe. A gente precisa entender isso, porque é um inconveniente. Outra questão é que mediunidade produz loucura ou danifica o cérebro. É o que a gente falou lá no início do hospital psiquiátrico. Muitas vezes, muitos irmãos estão presos, tá, nos hospitais psiquiátricos, ou nós começamos a ter uma série de transtornos que são oriundos de espíritos, de influência de irmãos menos esclarecidos. Então, a mediunidade ela vai ter esse inconveniente de você estar sujeito a captar as influências do meio de forma constante. Alberto, e como é que eu faço isso? Por isso que a gente não faz despertamento mediúnico, por isso que a gente preza que o médium estude 2 anos e meio para que poder exercitar a mediunidade. Por quê? Eu preciso preparar vocês. A espiritualidade precisa preparar vocês para que vocês possam entender o fenômeno mediúnico e saber separar o joio do trigo. Essa tristeza que eu estou sentindo agora, nesse momento, é minha? Ou é de algum irmão precisando de ajuda? Eu preciso, quando o Vitor trabalha lá com Joana, a questão do autoconhecimento, o médium precisa exercitar o autoconhecimento. A mediunidade, ela nunca vai danificar o cérebro, porque ela é uma propriedade que está lá na glândula pineal e não vai danificar o cérebro. Mas você vai estar sujeito a captar energias de vários lugares. Por isso, lá no início, a questão de não desenvolver mediunidade, gente. Quando você não está preparado. Aí sim, quando você abre a porta para que espíritos entrem na sua vida, no seu dia a dia. Como é que eu abro a porta, Alberto? Com maus pensamentos, com más palavras, com ações erradas, com vibrações erradas. Isso tudo vai abrindo a nossa porta. E aí, depois que a porta está aberta, eu preciso fazer evangelho, preciso me modificar. Vejamos, por exemplo, o nosso irmão Divaldo Franco. Ao longo da história de Divaldo, Divaldo foi perseguido por um irmão quantos anos? Uma infinidade de tempo. Divaldo, sendo Divaldo, tá, foi perseguido. Por quê? Por quê? Até que esse espírito tomasse consciência da necessidade de mudança. O Divaldo já estava mudando, o espírito ainda não. E se vocês observarem uma coisa que acontecia no filme, o espírito às vezes não ia direto atentar Divaldo, atentava o irmão, o amigo do Divaldo, que aí reagia e a vibração, caía. Isso acontece conosco também mediunicamente. Nós precisamos entender, gente, que nós vamos estar sempre sujeitos à presença de irmãos que estão precisando de ajuda, a irmãos que estão nos acompanhando há muito tempo por questões kármicas, a irmãos que nós temos que, de alguma forma, resgatar com eles, estão junto de nós, para que possam aprender. Daí a nossa responsabilidade de aprender para ajudar a eles a evoluir, a sair dessa posição de desconforto para uma posição melhor espiritualmente. O médium tem esse papel. Quando nós, por exemplo, aqui no atendimento espiritual, falamos para vocês, olha, façam o evangelho no lar, escolham um dia para fazer o evangelho no lar, a gente não está levando o centro espírita para dentro da casa de vocês. A gente está fazendo com que vocês criem condições de elevar a energia da casa de vocês. Eduquem os espíritos que acompanham vocês karmicamente há muito tempo.
Porque quando você está estudando, como nós aqui hoje estamos, existem muitos outros espíritos aqui em cima, recebendo e ouvindo as mesmas coisas, porque precisam despertar. Então, quando nós estamos fazendo o evangelho dentro da nossa casa, não é sessão mediúnica, gente. É evangelho, é leitura do evangelho. Eu estou modificando a energia do meu ambiente doméstico. Eu estou fazendo com que aqueles irmãos que precisam ouvir palavras de conforto também escutem. Eu estou permitindo, porque quando eu marco aquele dia, aquele horário, que a espiritualidade amiga chegue junto a nós lá para socorrer esses irmãos e socorrer cada um de vocês. Só que a gente gosta do fenômeno, né? O fenômeno mediúnico chama mais a atenção do que o evangelho no lar. Lá em casa, a gente faz evangelho todo domingo à noite, 8h30. Alberto, por que é domingo à noite, 8h30? Porque é o horário que eu posso. É o horário que eu consigo. Então a Maíra lê lá o livrinho dela, do Evangelho das Crianças, lê uma página, a gente comenta com ela comenta, e aí depois a gente lê uma página do Fonte Viva, a gente comenta e bebe nossa aguinha fluidificada. Então é importante a gente entender que essa prática é uma prática simples, mas que ajuda a gente a elevar, a preservar o nosso estado mental, o nosso estado emocional, porque nós nos colocamos à disposição da espiritualidade de luz. Faltou aqui, ó, criança e mediunidade. Gente, essa é uma questão interessante pelo seguinte. Muitas crianças na verdade, as crianças até os 7 anos, elas vão ter o quê? A glândula pineal delas gelatinosa. Então, o que isso faz? Faz com que a criança, como se estivesse vivendo quase nos dois planos, no mundo espiritual, com um contato muito intenso com o mundo espiritual. Por isso que alguns têm um amigo espiritual, um amiguinho, olha, eu estou brincando com o fulaninho, com o beltraninho, com o cicraninho. Aí a mãe regala os olhos, fica assustada. Quem é esse amiguinho espiritual? Quem é essa? Não, na verdade a criança tem este contato. A criança vai sentir muito mais as energias do ambiente. Aí vocês vão levar lá na rezadeira, igual a gente falou semana passada, não foi no curso de médio, não lembro. A rezadeira ia lá e rezava a pessoa para tirar o quê? O quebranto. O que é o quebranto? Aquela energia que a criança absorvia. Absorvia, às vezes, da mãe, do pai, da família. E o que é esse quebranto, se não a influência espiritual dentro do nosso lar? Às vezes a criança chora incansavelmente, mas porque está vendo coisas que vocês não estão vendo, mas que para ela está sendo visível. Está sentindo vibrações. Isso é normal, a gente tem que rezar e, mais uma vez, evangelho, oração toda noite com as crianças, para permitir que o anjo da guarda dessa criança, que o mentor espiritual dessa criança, esteja junto a ela. Uma vez eu ensinei uma amiga minha, falei assim, olha, quando você for dormir, você peça para o seu anjo da guarda velar pelo seu sono. Ela, cruz credo, Alberto. Quem vela é defunto. Aí eu falei para ela, não, velar é de cuidar, de zelar pelo teu sono. Mas ela ficou muito assustada. Então, pede para o anjo da guarda zelar pelo sono dessa criança, pelo sono de cada um de vocês, para colocar vocês numa outra sintonia. A mediunidade torna-se inconveniente quando a gente não entende, quando a gente não trata, quando a gente não estuda. E muitas pessoas lá atrás apanharam muito porque desenvolviam fenômenos mediúnicos e ninguém sabia como tratar. Não entendia como fenômeno mediúnico. Muitas crianças aconteceram isso, muitos adolescentes, muitas mulheres foram para a fogueira lá atrás, porque não se entendia o fenômeno mediúnico. Se atribuía bruxaria, se atribuía coisa paranormal. Vamos lá. Capítulo 19, o papel. A interferência do médium nas comunicações depende. Vamos lá. Essa é uma questão bastante polêmica. Por quê? Muitas vezes, à medida que o médium vai se desenvolvendo, ele começa a ter muita consciência do que está acontecendo. E aí torna-se o que a gente chama da mediunidade consciente. Muitas vezes, no início da mediunidade, a gente ainda não aprendeu a separar o joio do trigo. Essa vibração é o quê? Essa vibração é de quem? E aí tem uma coisa que acontece com todo médium. Sandra, qual é o nome desse guia, a senhora sabe?
Tem um nome? Tem identidade? CPF? Eu queria tanto saber o nome, a identidade. Gente, a gente precisa se preocupar não com a característica do nome, de quem é. E olha, foi doutor Bezerra de Menezes, foi doutor Vilar, foi Sabarrama, foi não sei quem. Não. Muitas vezes, muitos irmãos vêm trabalhar sem nome, justamente para que a gente não precise criar e endeusar espíritos. Tá? O médium precisa, ao longo da mediunidade, começar a exercitar e perceber a natureza daquela energia. Isso acontece da noite para o dia, alguns é muito mais rápido, outros demora muito mais. Como a gente falou que a mediunidade vai sendo desenvolvida, a pessoa, à medida que ela estuda, que ela aprende, ela começa a discernir mais o que é uma coisa do que é outra coisa. Isso é natural. Agora, eu preciso sim, gente, me conhecer. E a partir do momento que eu me conheço, eu consigo separar claramente que tipo de energia está se chegando a mim. E por que essa energia está chegando a mim? Ah, Alberto, eu senti uma vibração, um arrepio, um frio. O que eu faço? Eleva o teu pensamento a Deus. Pede a espiritualidade de luz ao teu mentor, ao teu anjo de guarda, a teus amigos, que se acerquem não só de você, mas também dessa energia que está próxima a você, que você não sabe quem é. Muitas vezes o que acontece, eu utilizo um método chamado sistema medroso. Aí o sistema medroso o que faz? Meu Deus, pelo amor de Deus, tira esse negócio daqui que eu não sei o que fazer. Primeiro que eu estou tendo um ato anticristão. Por quê? Eu estou sentindo uma coisa, farinha pouca, meu pirão primeiro. Quando, na verdade, aquele irmão, aquela energia, muitas vezes está ali, precisando do teu auxílio, precisando da tua palavra amiga. E quando você faz o encaminhamento devido, você consegue fazer com que esse irmão encontre o espaço, a luz dele necessária. Então, quando você sentir qualquer coisa que não seja normal, ou que esteja te causando incômodo, respira, eleva o teu pensamento a Deus e pede a Deus que ajude a você e a todos os seres que naquele momento estão ali precisando de algum tipo de esclarecimento, de alguma luz, para que tudo possa se resolver para todos. Nós estamos aqui nesse planeta aprendendo juntos, gente. Não somos melhores do que ninguém. Estamos num processo de cura pessoal de cada um. E nossa cura passa pelo entendimento do nosso irmão. Outra questão importante é a questão da mediunidade consciente. Às vezes, por exemplo, a gente está no trabalho de psicografia, às vezes o canal vem mecanicamente, a gente não sabe o que está acontecendo. É uma psicografia mecânica, então não passou por mim, foi direto para a minha mão, está sendo escrita. Outras não, o Espírito está aqui me ditando o que eu estou escrevendo. Mas eu estou participando do processo. E por que é importante eu participar do processo? Porque eu preciso ajudar aquele espírito, eu preciso ajudar a quem está na minha frente. Quanto mais consciente eu trabalho, mais fácil fica para ajudar a se autodoutrinar, para ajudar ao irmão que precisa de luz e de esclarecimento. E para você também saber o que você vai comentar com a pessoa. Porque da mesma forma que você muitas vezes não está preparado, a pessoa que está na tua frente às vezes não está. Você precisa saber como colocar as coisas. Às vezes você precisa fazer uma volta para chegar num ponto específico para aquela pessoa. E aí é importante o médium estar consciente também para poder fazer um melhor uso dessa mediunidade. Acontece também, gente, a questão de diferentes tipos de mediunidade com pintura, com uso de línguas estrangeiras. Então, cada médium vai desenvolver um tipo de aptidão. Aqui, Dona Santa até brinca que às vezes aparece algum irmão, algum obsessor falando em outras línguas. O que eu faço, Alberto? Chamo um tradutor? Não. Você mecanicamente pede com energia magnética para que aquela mensagem não volte e a pessoa possa falar em português. Porque o Espírito não fala em línguas. O Espírito fala pelo pensamento. Então, a gente consegue utilizar a energia magnética para fazer essa conversão. Por quê? Espiritualmente, gente, a linguagem é o amor, é o pensamento.
tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você sente, é aquilo que vai estar sendo irradiado por esses irmãos que vão estar aqui trabalhando. Aí eu já falei até, mediunidade é pensamento e linguagem universal. E para a gente encerrar o nosso dia de hoje, que eu já falei demais, eu trago como a gente está iniciando o curso de formação, tem uma poesia do Chico, acho que é de um dos livros do André Luiz, eu não vi com a fonte direitinho, que é aos obreiros de boa vontade. Diz assim: meus irmãos, Jesus nos abençoe. A obra do Senhor conta com servidores de todas latitudes, tendências e direções. Alguns somente cooperam em tarefas que lhes agradem. São os obreiros caprichosos. Outros não colaboram se a multidão dos amigos não lhes observa os esforços. São os obreiros vaidosos. Alguns ajudam segundo as circunstâncias do tempo. São os obreiros inconstantes. Vários comparecem a fim de reparar as contribuições alheias, a fofoca fraterna, né? São os obreiros levianos. Diversos colaboram indicando os defeitos dos companheiros. São obreiros escarnecedores. Muitos auxiliam quando há benefícios imediatos. São os obreiros oportunistas. Não poucos sugerem o serviço reclamando as vantagens para o seu círculo pessoal. São os obreiros egoístas. Eu vou sempre ao nosso lar, mas o nosso lar não consegue resolver o problema da minha casa, dona Sandra? A senhora já ouviu isso? Não, né? Grande parte intervém no trabalho, discutindo direitos e prioridades, privilégios e favores para si ou para aqueles que se lhe façam simpáticos. São os obreiros apaixonados. Inúmeros aparecem nos quadros de ação, enganando o tempo e menosprezando, recebendo sem dar, distribuindo, desfrutando sem retribuir, e absorvendo a luz e a bênção sem irradiá-las. São os obreiros infelizes. Mas o mestre glorifica-se nos cooperadores que não cogitam de prerrogativa e remuneração, que servem onde e quando determina a sua vontade sábia e soberana. São os obreiros de boa vontade. Uma boa tarde para vocês. Então,